Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais. Estruturas condicionais são basicamente, a gente vai falar para o nosso código o que ele deve fazer caso uma determinada condição seja satisfeita ou não. Basicamente, levando para o mundo real, a gente sempre tem que estar tomando decisões, certo? Será que eu como esse chocolate? Ou será que eu como aquele salgado? Ou será que eu acordo às 7 ou será que eu acordo às 9? Coisas assim, a gente sempre está tomando algumas condições, tomando algumas decisões, certo? E basicamente a gente vai falar isso por código, a gente vai falar, você deve fazer isso caso isso for igual a isso. Ou você deve fazer aquilo caso x seja igual a z. Exemplo. Mas vamos ver lá no código que vocês vão entender. Aqui, deixa eu trazer aqui pra gente, aquele mesmo esqueminha, né? Vamos fazer assim, então. A gente vai falar sobre if else hoje. If and else. Vamos criar uma função? Vamos. Criar uma function. Vamos deixar essa em português para ficar mais fácil para a gente entender. Function semáforo. Function semáforo vai receber um parâmetro, que vai ser uma cor, certo? E dentro dessa function, a gente vai criar uma estrutura if else. Então, vamos até começar antes aqui. Vamos criar três consts. Const semáforo. Const cor semáforo, certo? Então vamos falar que ela é verde, por exemplo. Aqui, pronto. Não, a gente pode até fazer assim, não precisa nem criar uma const, vamos fazer assim. Então, const semáforo recebe uma cor, certo? Vamos fazer o que o if ele vai fazer. Então, para a gente, em questões de sintaxe, a gente coloca if. Abre parênteses e abre chaves. Dentro do parênteses, a gente vai colocar a estrutura condicional. Nesse caso, a gente vai falar que se cor for igual a verde, igual tanto de tipo quanto de valor. A gente vai imprimir na tela console log. O sinal está verde. Pode passar. Pensando nisso no trânsito, né? Certo? Ele está verde, pode passar. Se não, vamos já falar que aqui no else, a gente fala console.log, o sinal não está verde. Não está verde. Aguarde. A gente vai melhorar esse código ainda, mas basicamente a gente está falando aqui para o nosso bloco de código. Se o sinal está verde, imprima na tela que o sinal está verde, a pessoa pode passar. Se não, o sinal não está verde, aguarde. Vocês viram que a condição, ela vem aqui dentro do if, né? O else, ele não aceita uma condição, eu não posso passar uma condição aqui dentro para ele. Ainda, a gente vai ver ainda. Tem um outro cara que a gente vai usar. Vamos invocar essa função. Vocês lembram que se a gente não invocar uma função, ela não vai executar nada. Agora, por exemplo, se eu vim aqui no console, nada acontece porque eu não estou invocando essa função. Então, vamos chamar essa função semáforo. E vamos passar verde para ela. Eu estou passando o parâmetro cor. Então, o que aconteceu? A gente invocou a função, passou verde. Daí caiu na condição do if. Cor é igual a verde? É igual a verde. Então, imprime na tela, o sinal está verde, pode passar. Se eu falar qualquer outra coisa aqui, o sinal é azul. O sinal não está verde, aguarde. Vermelho. O sinal não está verde, aguarde. Então, o if ele vai ver se a condição satisfaz e vai executar o código. Se não executar o código, ele vai para o else. E ele vai executar o código do else, independente do que for aqui. Eu posso colocar 1, 2, 3, que ele vai executar o sinal do else, certo? Mas aí que vamos deixar mais legal agora. Tem outro cara que se chama else if. Então depois do else eu coloco um if também. Daí sim eu posso passar uma nova condição para ele. Então aqui a gente vai passar agora cor amarelo. A gente fala aqui que o sinal está amarelo. Atenção, né? Quando o sinal está amarelo a gente tem que ter atenção. O melhor dos casos é nunca passar no sinal amarelo. E aí sim,
Como a gente sabe que o semáforo só tem 3 cores, verde, vermelho e amarelo, a gente vai colocar aqui já o else. Mas o else if, você pode ficar colocando quantos else ifs você quiser. Pode fazer uma condição enorme. Nesse caso, a gente, e no último, sempre tem que ser um else. Então aqui a gente vai encerrar já. Console.log. O sinal está vermelho. Não ultrapasse. Não passe. Basicamente, o que eu estou falando aqui para ele, se o sinal está verde, pode passar. Se o sinal está amarelo, atenção. E se o sinal está vermelho... Não, a gente pode até fazer assim para ficar melhor. Else if cor é igual a... Vou colocar aqui. É igual a vermelho. O sinal está vermelho, não passe. E o último, como a gente já fez todas as cores, a gente imprime console.log. Esta cor não é válida. Este valor não é válido. Só pode passar qualquer coisa, né? Este valor não é válido para esta função. Então agora, o que ele vai fazer? Estou passando 1, 2, 3. Ele vai falar, esse valor não é válido para essa função. Essa função só aceita verde, amarelo ou vermelho. Mas agora aqui vamos ver funcionando o nosso else if. Se eu falar que o sinal está vermelho, ele vai imprimir. O sinal está vermelho, não passe. Se eu falar que o sinal está amarelo, ele vai falar, este valor não é válido para essa... Opa! Eu escrevi amarelo. Aí não dá, né? Então pronto, aqui. O sinal está amarelo. Atenção. Então, isso que é a estrutura de if e else. Você pode criar uma função, ou criar exatamente direto no código e falar e dar uma estrutura condicional para ele. Se for igual a isso, faça isso. Se não for, faça aquilo. Uma coisa aqui, uma curiosidade. Quando a gente cria um if e não coloca um else, por exemplo, tem que ter atenção. Colocar atenção. Por quê? Ele vai imprimir o atenção, certo? Porque o amarelo não caiu na condição do if. Então, cor é igual a verde? Não. Então ele não vai executar o código que está dentro do if, certo? Mas como ainda tem um console.log aqui, ele vai executar, porque eu estou chamando a função, estou passando o valor para ela. Ela não atendeu o if, mas ainda tem um console.log aqui. Então, se você não quer que um código execute depois do if, você tem que colocar um else, certo? Porque senão tudo que está depois do if ele vai executar. Aí já não virou condição, entendeu? Já só tá um bloco de código que imprime o console.log.atenção. Mas se eu falar que é verde, ele vai executar tanto o if, né? Porque caiu está satisfazendo o if, mas também vai imprimir o atenção, porque está dentro do escopo do bloco. Então o sinal está verde, pode passar. E atenção. Então, com o if e else, o else if, a gente pode fazer uma estrutura condicional enorme. Aqui a gente usou só um exemplo de semáforo, mas você pode fazer um exemplo com várias condições. Beleza, pessoal? Basicamente é isso sobre esse elf. Qualquer dúvida, é só falar. Valeu, tamo junto.